O orador inscrito é o senhor vereador João Mendes de Jesus, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectadores, TV Câmara, todos presentes, no domingo, dia 16 de outubro, a seção Rio do jornal o Globo publicou a matéria Vereadores do Rio, 67% das propostas foram irrelevantes. O diário me inclui como um dos principais autores de ter elaborado propostas irrelevantes na ótica de O Globo. Evidentemente, até porque os autores da referida matéria não são políticos, não vivem na política, não se relacionam com grupos sociais reivindicantes e muito menos têm conhecimento sobre o trabalho realizado, por exemplo, pela minha pessoa na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Sempre achei estranho e arrogante jornalistas que se comportarem como se fossem juízes, que vaticinam sobre todo e qualquer assunto, sem, no entanto, não terem a mínima experiência sobre o meu caso, a dura lida diária de se relacionar com os diferentes grupos sociais, tratar de problemas relativos à infraestrutura da cidade e, com efeito, lutar para melhorar condições de vida da população no que diz respeito à saúde, à segurança, à educação, à urbanização, no que comporta em discutir e efetivar saneamento básico com rede de esgotamento sanitário, água potável e desaguamento de águas pluviais. Além disso, como vereadores, tratamos de inúmeros assuntos, como o orçamento do município, a lei de responsabilidade fiscal, a fiscalização do município, as visitas às bases eleitorais, o recebimento de pessoas no nosso gabinete, bem como tratamos desde as simples podas de árvores à aprovação de leis importantíssimas, como a do ensino integral, a da construção de casas populares, a exemplo dos bairros Maravilhas, de UPAs, Clínica da Família e outras coisas mais. Sou ainda o presidente da Comissão Permanente do Idoso, uma comissão briosa, de luta e que está sempre a resguardar e a proteger os interesses dos idosos, assim como mantém relações com a OAB, com a Delegacia do Idoso, Ministério Público, além de realizar eventos na Casa de Leis sobre assuntos relativos aos idosos. A Comissão do Idoso recebe denúncias de progressão, de agressão e de exploração de idosos e as repassa aos órgãos competentes para que tomem as devidas providências. Por sua vez, sou autor de leis que o Globo, simplesmente, no decorrer de anos, ignora, porque somente se importa em fazer o jornalismo de guerra contra os representantes eleitos legitimamente pela sociedade. É como se fosse para a imprensa que eu chamo de mercado, proibido informar ao povo sobre leis que podem beneficiá-los. Por exemplo, vou citar algumas leis aqui que nós aprovamos nessas legislaturas, que são fundamentais para a cidade, já que o Globo se preocupa com filigranas e está a fazer um jornalismo de fofocas, quero informar a quem se interessar, volto a ressaltar, que eu sou autor de cerca de 80 projetos, sendo que cerca de 20 se transformaram em leis, como as de proteção e de valorização dos idosos, cujo autor sou eu, que a seguir passo a informar. Primeira, as academias da terceira idade e academias carioca de saúde. Segundo, a lei do concurso anual de redação em escolas públicas sobre a valorização do idoso. Terceiro, a lei que cria o Dia do Idoso, a ser comemorado no dia 1º de outubro de cada ano. Serviço voluntário para idoso no âmbito do município do Rio de Janeiro. A quinta, prioridade ao idoso na tramitação de processos administrativos no serviço público. Criação do cadastro municipal da pessoa idosa. O sétimo, lei de vacinação de pessoa idosa em sua residência ou entidade
que dê assistência ou acolha o idoso que está impossibilitado de se locomover. A oitava, a lei que cria o selo Estabelecimento Amigo do Idoso. É um projeto que estamos tratando aqui nessa casa também. O nono, institui o Guia Rio de Janeiro, Cidade Amiga do Idoso. É um projeto que a gente já está trabalhando. Algumas cidades do mundo já fazem esse tipo de... já tem esse guia, né? As grandes cidades têm, e o Rio de Janeiro precisa ter um guia, e não somente um guia, mas fazer política para contemplar os idosos, para que possam ter mobilidade na cidade. A décima, proposição e lei, determina a reserva de vagas para idosos nas praças de alimentação, de shoppings, restaurantes, galerias, cinemas, teatros, estádios esportivos, clubes e lanchonetes. E a 11ª, cria o centro, isso aqui é uma proposição também de minha autoria, cria o Centro de Apoio à Pessoa Idosa, o CAP. Além dessas proposições, sou autor de leis que têm essências de ordem social e que beneficiam o povo carioca, o povo do Rio, a exemplificá-las. Por exemplo, sou coautor da Lei do Ensino Integral, um dos projetos que cria o turno único na escola, né? Escola Municipal do Rio de Janeiro, sancionada pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2011. O abandono da escola pública leva ao atraso social. O ensino integral mantém a criança na escola e qualifica e dá mais tranquilidade para os pais trabalharem ou mesmo fazer outras atividades, estudar e tudo mais. Criamos também a lei de cotas, a lei 5.041, garante 20% das vagas a índios e negros em concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro. A lei sancionada pela Prefeitura é originária de projeto de João Mendes de Jesus, bem como se trata de grande avanço social, pois favorece a igualdade de oportunidades. Essa lei já contempla e já beneficiou mais de quase 10 mil negros nessa cidade. Outra lei importante, considero, a Lei da Boa Aparência. Lei de Boa Aparência. Autor dessa lei, Lei 5.876, que proíbe o uso da expressão boa aparência ou equivalente em anúncio de recrutamento de pessoal para oferta de emprego na imprensa escrita, falada, televisiva ou em qualquer meio eletrônico. A lei, além de garantir oportunidades aos cidadãos, ajuda também a combater preconceitos raciais de gênero e de classe social. Outra lei importante, considero, lei de alerta ao desastre natural, aos desastres naturais. Lei 5.640, que cria o Sistema Municipal de Desastres de Origem Natural. Trata-se de sistema de alarme que alerta as pessoas que moram em lugares de risco contra inundações, deslizamentos, desmoronamentos, chuvas e ventos fortes. Com o sistema funcionando, o Rio de Janeiro, há 5 anos, não tem vítimas fatais. Há alarmes em 103 comunidades já instaladas. Eu estive no Salgueiro, no Morro do Salgueiro, lá onde está uma antena instalada. O benefício é gritante, que essa lei traz para os moradores das comunidades, Formiga e outros morros também. A lei da vacinação na casa do idoso, lei 5.432, que trata da vacinação nas casas dos idosos por agentes públicos, evitando-se assim que o idoso saia de casa, enfrente longa fila, espera, filas, aborrecimentos e dores nos postos de saúde. A lei busca o bem-estar do cidadão que envelheceu. Outra lei também de grande relevância e que o Globo não fala, não diz, não fala de quem é o autor, a lei das academias da terceira idade e das academias cariocas de saúde, a lei importante, lei 5.244, trata-se das academias da terceira idade que já atendem cerca de 1 milhão de pessoas cariocas, sendo que grande parte dessa população é de idosos. As academias estão espalhadas em todo o Rio de Janeiro, favorece a interação do idoso com sua geração
e com a sociedade, diminui os casos de doença e uso de remédios e permite que a terceira idade tenha uma vida saudável. A lei do cão-guia, uma lei também importante. Houve um caso no Rio de Janeiro em que a moça tinha um cão-guia, não podia entrar no estabelecimento e não conseguiu, porque não sabia se podia ou não podia. Nós criamos, então, demos condição para que os estabelecimentos comerciais mantenham exposto a lei federal 11.126, que permite que o portador de deficiência visual entre em ambientes coletivos, como bares, restaurantes, lojas e repartições públicas, acompanhado do seu cão-guia. Outra lei importante também, Lei da Praia para Todos, Lei 5.726, uma lei aprovada aqui nessa casa, sancionada pelo prefeito, que institui o programa Praia para Todos. Os portadores de deficiência física são os beneficiados, porque terão direito ao banho de mar, a se locomoverem por esteiras plásticas que vão do calçadão até o mar, bem como ficarão em cima de cadeiras anfíbias adequadas para se banhar. Também quero ressaltar que é incrível a disfarçatez e a manipulação da matéria. O repórter, a mando do seu editor, ou por desconhecimento, afirma o seguinte: dos 10 políticos com percentual mais alto de propostas sem relevância, 6 são do PMDB. Mas o campeão nesse quesito é o vereador João Mendes de Jesus, bispo da Igreja Universal e filiado ao PRB. À primeira vista, seus números impressionam, com 4.378 proposições, recorde absoluto entre seus pares, mas 96% delas não têm qualquer utilidade. Para quem? Só de moções de louvor e aplausos foram 4.000, um agrado que reservou principalmente a pastores, bispos, diáconos, reverendos, apóstolos e missionários de sua corrente religiosa. Esquece também que nós fizemos um evento muito importante nessa casa, que foi o Rio 450 anos, quando nós homenageamos também e demos moções para toda a gente negra. Foi a Carioquice Negra, um evento muito importante, com muitas atrizes e atores também de várias televisões, que vieram aqui para ser homenageados, que são pessoas que trabalham diuturnamente, trabalham muito, e que precisam receber um incentivo. E a Câmara, a Casa também, tem esse papel de fazer enaltecer aqueles que trabalham em prol dessa cidade. Mas o Globo não considerou assim. Verifica-se que o repórter usa o termo propostas sem relevância. Sem relevância para quem? Cara pálida. Além disso, quando o repórter usa as palavras propostas e proposições, tem por objetivo dar uma conotação de que os projetos dos vereadores se resumem às homenagens, pois sei muito bem que o repórter jamais se preocupou em analisar e avaliar os projetos de lei elaborados pelo parlamentar e muito menos se importou em observar as leis sancionadas de autoria do político, no caso, este vereador que vos fala, João Mendes de Jesus, esse cidadão que ora discursa nesse plenário. Vejam bem, a minha assessoria de imprensa questionou o repórter quanto ao jornal O Globo não se interessar pelas leis aprovadas e pelos projetos elaborados. São cerca de 80. Nunca o Globo, nunca anteriormente a referida matéria telefonou para mim ou a assessoria para perguntar, por exemplo, sobre as academias de terceira idade, importância, a lei da boa aparência, a lei dos desastres naturais que prevê, regulamenta isso. O sujeito que sofre um desastre natural hoje, ele tem abrigos para se abrigar, a prefeitura é obrigada a dar o alimento, dar o colchonete, dar remédios. Se houver mortes, fatalidades, o prefeito, a prefeitura tem que enterrar esse morto, não tem custo para nenhum, e a gente espera que não aconteça fatalidade nessa cidade, até porque a prevenção está aí. Talvez porque do alto de suas sabedorias, os repórteres, os editores e seus patrões não consideram relevantes as leis de minha autoria sancionadas, apesar de elas, a exemplo das 8 citadas, pois são quase 20, protegerem os cidadãos de desastres naturais, que foi o que aconteceu, além de se procurar estabelecer
a igualdade de oportunidades por meio da proibição da exigência da boa aparência no mercado de trabalho, o que é uma humilhação, bem como democratizar o serviço público em âmbito municipal. Essas questões, outras não são relevantes para o Globo. Talvez não seja para o Globo a sua pauta direcionada para fazer política e que, indubitavelmente, favorece a manipulação dos leitores, que comem gato por lebre, porque nunca sabem sobre as leis aprovadas e o trabalho duro de muitos vereadores que levam seus mandatos a sério, a começar por mim. Então, quer dizer que tratar com consideração e respeito os ativistas que cuidam das pessoas, exemplificados nos missionários, nos obreiros, nos pastores e nos bispos, são irrelevantes? Para quem é? Para quem é irrelevante? Só se for para o Globo e a ONG Transparência, que o Jornal dos Marinhos utiliza para desconsiderar, desqualificar e desconstruir o trabalho evangélico junto à sociedade e às comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. Os religiosos ou as pessoas simples, homenageadas, que cuidam dos cidadãos que estão a enfrentar graves problemas em suas vidas, muitos deles considerados insolúveis, são irrelevantes para os que habitam os morros, as favelas, os guetos e as periferias. Só se for para o Globo e a ONG Transparência Brasil, que neste caso não estão sendo nada transparentes, porque distorcem a verdade ou a desconhecem. Por sua vez, necessário se torna ressaltar que as pessoas homenageadas por mim são relevantes, sim, muito mais do que o Globo e a Transparência Brasil pensam ou consideram. São pessoas que cuidam de gente muito pobre, que passa fome por não ter segurança alimentar. São pessoas moradoras de lugares deflagrados pela guerra, pelo tráfico. São pessoas viciadas em drogas e álcool. E são homens e mulheres que acolhem essas pessoas, que trazem para suas casas, que montam suas camas, que fazem ali um trabalho de grande relevância para cuidar do viciado e dos drogados e dos aflitos. Pessoas que moram com os ratos, que vivem nos esgotos, que são resgatadas por essa gente para dar dignidade de vida, mas são irrelevantes para o Globo. São pessoas desempregadas, são pessoas com distúrbios mentais e físicos, são pessoas que não tiveram oportunidade de se instruir, são cidadãos negros, em sua maioria, a massa trabalhadora e populosa do povo brasileiro e da nação, cujos antepassados foram escravizados por 388 anos. Realidade mórbida e infame que legou ao Brasil a herança de até hoje ser um dos campeões mundiais da desigualdade, da injustiça e da violência. Pois é para quem está por cima, realmente, nada tem importância. Tanto é verdade que eu praticamente não fui entrevistado pela chamada grande imprensa mercantil para falar sobre as leis de minha autoria, aprovadas e sancionadas pela Câmara e pelo prefeito. São grupos evangélicos que não cuidam, que vão cuidar de pessoas que estão simplesmente enfermas e que precisam de ajuda, compreensão, consideração e respeito. A resumir, são indivíduos que precisam de paz, solidariedade e humanização, que muitas vezes são incompreendidos e, com efeito, precisam de uma mão amiga ou de palavras doces e confortantes para poder seguir na vida e curar suas mazelas, tanto as espirituais quanto as físicas. Realmente, não consigo compreender o porquê de jornalistas e suas empresas riquíssimas que combatem a autoridade de governos eleitos há mais de um século recusarem-se a fazer o jornalismo real, ou seja, ouvir os dois lados e evitar a matéria pronta. Preferem o jornalismo de esgoto, o jornalismo de guerra, e definir por intermédio de seu olhar míope, deturpado, distorcido e manipulado tudo aquilo que não é status quo. O Globo, todo mundo sabe quem ele é, o que faz e como atua e age. A sociedade brasileira o conhece há 91 anos. Inclusive parte da população deste país e do estado do Rio, que consome seus inúmeros produtos ou que acredita
por ignorância ou porque compartilha dos valores e dos princípios de tal empresa midiática. Acontece que todos os grupos sociais que honrei com homenagens de forma legal e legítima do plenário dessa casa são merecedores de honraria concedida pelo povo carioca por intermédio deste vereador, que foi eleito e reeleito 2 vezes por parcela importante da sociedade. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, e é o que tinha a dizer. Obrigado, presidente.